Então, pessoal, hoje vamos iniciar o nosso estudo de propriedades coligativas, tá bem? As propriedades coligativas, elas influenciam, assim, vamos dizer, de forma resumida, né? São propriedades físicas, né? Que alteram as propriedades do soluto, do solvente, no qual o soluto é adicionado. Vamos dizer aqui, você tem a seguinte situação. Deixa eu pegar aqui um slide aqui, pronto. Você tem lá, vocês sabem que toda... Deixa eu pegar aqui, pronto. Vou pegar um frasco aqui, imaginamos um frasco. Toda mistura, né, ela é formada por um solvente, não é isso? E um soluto, né? A grosso modo, a gente pode dizer que o soluto, né, é o que está em menor quantidade, e o solvente que está em maior quantidade, a grosso modo, tá ok? Então, as propriedades coligativas, elas dependem da quantidade de soluto, né, para alterar uma propriedade muito importante, né, do solvente, que é sua pressão de vapor. Mas antes de a gente falar de pressão de vapor, né, a gente precisa conhecer o que são essas propriedades coligativas, né? Então veja, as propriedades coligativas, elas não irão depender da natureza, tá, ok? Química do soluto, mas sim da sua quantidade. Isso é importantíssimo nós estarmos ligados, né, nessa característica das propriedades coligativas. Eu abri aqui a internet porque tem um resumo muito bom aqui, ó, sobre as 4 propriedades coligativas, né? Ou seja, são propriedades que são influenciadas pela quantidade de soluto no solvente. A primeira é a tonoscopia, a segunda a emboloscopia, a crioscopia e a osmometria, tá ok? Essas 3 primeiras aqui, tá ok? Foram estudadas por Raoult, lei de Raoult, só para a gente se situar. E essa última aqui foi estudada por Van Hofer, tá ok? Então, deixa eu voltar para cá. Então, como eu tenho mostrado aqui, ó, nosso slide. Então, vamos ver agora. Deixa eu pegar aqui, pronto. Então, ó, nós vamos ver agora o que é pressão de vapor. Depois, nós iremos estudar temperatura de ebulição. Depois, a crioscopia, emboloscopia. Vamos ver algumas coisas sobre vaporização. Iremos ver tonoscopia. Também iremos ver forças intermoleculares, como é que elas influenciam nas propriedades coligativas. A quantidade de partículas, né, como é que ela influencia. A volatilidade, quanto mais volátil, maior a pressão de vapor, isso a gente vai ver. E o conceito de soluto também, tá ok? Apesar que nós já vimos, né? Então, é uma aula bastante assim, vai se dividir em várias partes. Essa primeira parte nós iremos ver o conceito de pressão de vapor. Então, ó, tenho destacado aqui, esse slide é bem interessante, porque vocês sabem que, como eu tenho dito, a pressão de vapor, ela não é influenciada pela natureza química do soluto. Ou seja, se você adicionar vinagre à água, ou se adicionar sal de cozinha, isso não vai influenciar. O que vai influenciar realmente na pressão de vapor é a quantidade de partículas presente no solvente. Aí veja como cada uma dessas, não são 4 propriedades coligativas: tonoscopia, emboloscopia, crioscopia e osmose. Então, como é que essas pressões de vapor reagem? Ó, quanto maior o número de partículas na tonoscopia, logicamente, menor a pressão de vapor do solvente, ok? Então, ó, quanto maior o número de partículas, maior a temperatura de ebulição do solvente, tá? Em emboloscopia. Quanto maior o número de partículas, menor a temperatura de congelamento, né? A crioscopia. E quanto maior, né, o número de partículas, maior a pressão osmótica, ok? Vou passar aqui. Então, mas o que é pressão de vapor? Que é o conceito fundamental, né? Eu tenho dito que a pressão de vapor, né, nas
substâncias, no solvente, na verdade, vai ser influenciada pela quantidade de soluto. Ok? Pressão de vapor, simplesmente pressão de vapor, né? Pressão máxima de vapor e pressão de vapor. É a pressão exercida pelo vapor quando ele está em equilíbrio com a fase líquida em uma temperatura constante. Vamos imaginar aqui, ó, esse frasco, né? Esses 3 frascos, eles contêm acetona, água e óleo. Qual desses 3 aqui você imaginaria que iria, se a gente deixar de uma noite para outra, vamos deixar assim, uma semana, vamos deixar uma semana esses 3 frascos abertos, né? E depois de uma semana a gente vai voltar. O que é que você esperaria? O acetona, vocês pintam unha, né? As meninas principalmente, né? Pintam unha, sabe que o acetona é bastante volátil, né? Então eles iriam escapar com a maior facilidade, né? Então provavelmente daqui a uma semana a quantidade de acetona aqui iria ter diminuído. A água também, e o óleo praticamente seria imperceptível, né? Então veja que a pressão de vapor, ela é formada, né? Vamos simplificar. É como se a pressão de vapor fosse a quantidade de vapor que cada das substâncias pode liberar na sua vizinhança, tá ok? Porém, a definição de vapor, né, é uma pressão máxima de vapor, é uma pressão exercida pelo vapor quando ele está em equilíbrio com a fase líquida em uma temperatura constante. Aí, como é que ela vai entrar em equilíbrio? Vamos imaginar aqui, ó. Vamos imaginar, ó, gente, que eu coloque tampas nesses frascos. Repito o experimento, só que dessa vez eu vou colocar tampas. E aqui em cima, ó, isso aqui são indicadores de pressão, ok? Vocês vão ver que dessa vez não vai escapar nada. Porém, existirá no acetona um valor de pressão maior do que o da água e do que o do óleo. A água irá ter uma pressão de vapor maior do que a do óleo e menor do que a do acetona, tá ok? Isso ocorre por quê? É como se as moléculas de acetona, elas começam a escapar do líquido, tá ok? Começam a escapar, só que antes o sistema não estava aberto, mas agora o sistema está fechado, tá ok? Então vai chegar um momento aqui que vai entrar em equilíbrio essa quantidade de moléculas no estado de vapor com a quantidade de líquido, de moléculas no estado líquido, tá ok? Isso se chama pressão máxima de vapor. É quando há um equilíbrio entre a parte gasosa, né, vamos dizer assim, e a parte líquida, né, do solvente. Então, veja como ele tem explicado aqui, ó. Assim chega um momento em que a quantidade de moléculas que passam para o estado de vapor é igual à quantidade de moléculas que passam para o estado líquido, atingindo um equilíbrio acima mencionado, né? Então veja aqui essa ilustração. É como se a gente pegasse um microscópio aqui, ó, colocasse um microscópio aqui e começasse a querer enxergar nível de moléculas. Então o que é que a gente vai notar? Vai notar que as moléculas começam a escapar dentro do frasco. Só que vai chegar um momento que essas moléculas, elas vão entrar em equilíbrio com as moléculas no estado líquido, tá ok? E a quantidade de moléculas no estado de vapor vai ser igual à quantidade de moléculas no estado líquido, formando o que? A pressão máxima de vapor. Pressão máxima de vapor a gente vai abreviar, hein? Pressão máxima de vapor, tá ok? Aí depois que esse equilíbrio é atingido, não há mais sentido, não é que sentido, mas vamos dizer assim, não há em se falar, né, de moléculas ainda passando para o estado de vapor. É um equilíbrio, fica a quantidade de moléculas no estado de vapor é igual à quantidade de moléculas no estado líquido. Então veja, como eu já tinha dito aqui, o acetona, devido a ser mais volátil, né, ele tem uma pressão máxima de vapor maior.
do que a da água e do que a do óleo. O óleo tem a menor pressão de vapor, como ele disse aqui, ó. O óleo tem uma pressão de vapor 0,5. Isso aqui é milímetros de mercúrio, hein, gente? Milímetros de mercúrio. Então veja só, a pressão máxima de vapor depende, né, de dois fatores. Um já foi mencionado, a natureza do reagente, tá ok? Propriedades coligativas não dependem da natureza do reagente. A pressão de vapor, sim. Ou seja, a pressão de vapor varia de uma substância para outra. É isso que fica bem claro, para não causar confusão. Pressão máxima de vapor vai depender, sim, da natureza do reagente, ou seja, do soluto, né? Então, por isso que o acetona tem um valor de pressão máxima de vapor, a água tem o óleo tem outro, tá ok? Isso é devido a quê? Devido às interações moleculares, né? Você sabe que existem três principais interações moleculares, né? Existe a interação tipo ligações de hidrogênio, né? Existem as forças de London e as dipolo-dipolo. Eu tenho no meu canal eu tenho uma videoaula explicando de forma bem sucinta o que são interações intermoleculares, mas só para a gente ver aqui, ó. Vamos dizer que eu tivesse uma molécula aqui de CO2. Então, essa molécula de CO2 ela pode interagir com outra molécula de CO2, tá ok? Por isso que se chama forças intermoleculares. São forças entre moléculas, tá ok? Então, a natureza do reagente, só para a gente concluir, vai influenciar bastante na pressão máxima de vapor. Outro fator que interfere na pressão de vapor é a temperatura, né? Quanto maior a temperatura, por quê? Quanto maior a temperatura? Deixa eu mostrar aqui A internet é muito boa, ela permite nos mostrar uma questão aqui, ó. Eu sempre gosto de mostrar aos alunos. Temperatura. Ali, ele bota, você tem que botar temperatura Wikipédia, para vocês terem noção do conceito de temperatura. Deixa eu mostrar aqui, vamos lá. Eu quero mostrar uma animação aqui. Pronto, era essa animação aqui, ó. O conceito de temperatura, vamos lá, gente. Não tem nada a ver com calor. Ok? Calor é energia térmica em trânsito. Temperatura, é bom que isso fique bem gravado. Temperatura é uma grandeza física que vai medir energia térmica, energia cinética média de graus de liberdade. Mas, ó, traduzindo aí, temperatura mede a agitação, né, de moléculas, como tá aqui, ó. Essas moléculas aqui são moléculas de um gás e elas estão a uma determinada temperatura. O que é que ocorre aqui? Se eu diminuir a temperatura, essa agitação molecular ela irá diminuir. Se eu aumentar, essa agitação molecular aqui que vocês estão vendo, né, irá aumentar. Eu não sei aqui, deixa eu ver aqui se eu consigo uma animação. Temperatura, animação. Será que tem? Energia cinética. Deixa eu ver, viu, gente, aqui. Se tem alguma animação, né? Às vezes é bem interessante. Será? Deixa eu abrir aqui o YouTube. Vamos abrir o YouTube e ver, né? Deixa eu ver aqui. 1 minuto. É porque esse conceito é muito interessante você dominar, o conceito de temperatura. Então deixa eu ver aqui. Deixa eu desligar aqui o som. Aí eu vou explicando a vocês. Deixa eu voltar aqui.
Pronto. Ele tá explicando que a temperatura, deixa eu voltar aqui. Vê, a temperatura é uma medida da energia cinética das moléculas. Ele vai começar aqui, vocês vão ter que prestar atenção. Isso aqui é uma escala de temperatura, está em menos 10 graus, vamos dizer assim, menos 10 graus Celsius, e ele vai aumentar até 100. Então vocês têm que prestar atenção aqui, que esse sistema aqui, ó, ele vai começar a, vamos dizer, ficar muito agitado à medida que essa temperatura vai aumentando. Veja, tá lento, aí ele vai começar a aumentar a temperatura. Aí ele fala aí da energia cinética. Ó, começou a aumentar. Tá vendo que a agitação térmica, a agitação das moléculas aumentou. Então, era isso que eu gosto de enfatizar, tá entendendo? Então, a temperatura, gente, ela vai influenciar bastante, hein, na pressão máxima de vapor. Quanto maior a temperatura, maior a pressão máxima de vapor, né? Por quê? Isso. A temperatura faz com que as moléculas do líquido passem com maior facilidade para o estado gasoso, né? Então, ó, eu falo aqui sobre o fenômeno do que? Da ebulição. Quando aquecemos o recipiente que contém um líquido, tá ok? Forma-se bolhas de ar no fundo, né? Você pega uma panela com água e leva ao fogo. Começa o que no fundo? Bolhas, né? A pressão de vapor dentro dessas bolhas inicialmente é menor do que a pressão atmosférica, mas quanto mais aumentamos a temperatura, mais a pressão de vapor dentro das bolhas aumenta, até que se torne igual à pressão atmosférica ou até maior, fazendo com que as bolhas subam para a superfície e o vapor seja liberado, né? Isso é o fenômeno da ebulição. Começa com a pressão de vapor pequena, né? A água, à medida que vai aquecendo, né? Vai formando bolhas, essas bolhas vão aumentando a pressão de vapor até o vapor realmente surgir. Então podemos concluir que a ebulição, isto é, a temperatura em que o líquido ferve, é aquela em que a pressão de vapor iguala-se, isso aqui é importante, hein? Iguala-se a pressão atmosférica exercida. Sabe por que isso é importante? Porque a pressão de vapor vai depender do que? Da pressão atmosférica também. Deixa eu apagar aqui. Então a temperatura, né, no caso que um líquido vai ferver ou vai entrar em ebulição, depende da pressão atmosférica. Mas isso é assunto para outra aula. Sólidos possuem pressão de vapor? Depende. A maioria não possui pressão de vapor, tá ok? Mas há alguns sólidos interessantes. Isso aqui é aquela pastilha, né, que a gente usa nas gavetas para espantar barata. Que agora me fugiu a mente como é o nome disso. Então, é naftalina. Naftalina. Então, a naftalina, ela é um sólido que passa diretamente para o estado gasoso, né? Esse fenômeno nós damos o nome de... só para a gente relembrar. Existe o estado sólido, o estado líquido e o estado gasoso, não é isso? Então, do estado sólido para o estado gasoso, nós chamamos o que? De fusão. Tá ok? Do estado líquido para o estado gasoso, nós chamamos de... pode ser de várias maneiras, mas geralmente chamamos de vaporização, né? Vaporização. Ok? E o contrário, né? Aqui seria peraí, viu, gente? É assim mesmo, aula ao vivo.
pegar aqui. Deixa eu pegar aqui uma informação. Então, ó, deixa eu digitar aqui na internet que eu vou mostrar a vocês de uma melhor maneira, né? Mudanças de estado físico. Mudanças de fase, né? Você tem a fusão, a vaporização. Pronto. Deixa eu mostrar aqui a vocês. Pronto, era esse gráfico que eu queria mostrar. Ó, então você tem o estado sólido, o estado líquido e o estado gasoso. A passagem do estado sólido para o líquido a gente chama de fusão. Do estado líquido para o estado gasoso nós iremos chamar de vaporização. A passagem do estado gasoso para o estado líquido a gente chama de liquefação. E a passagem do estado líquido para o estado sólido, solidificação. Só que existem materiais que passam diretamente do estado, né, gasoso para o estado sólido, ou também do estado sólido para o estado gasoso. Então esse fenômeno nós iremos chamar de sublimação. Que materiais são esses, professor? Deixa eu voltar aqui. São o que eu estava mostrando, ó. Iodo. Iodo é um elemento da tabela periódica, né? Está aqui, ó. Ele está no estado sólido e ele pode passar diretamente para o estado líquido. Líquido não, para o estado de gasoso. Então esses sólidos apresentam pressão máxima de vapor, ok? Porque aí no caso vai ser estabelecido um equilíbrio entre a fase sólida e a fase gasosa, não como nos exemplos anteriores, né? Entre a fase líquida e a fase gasosa. A naftalina, a mesma coisa, a naftalina passa do estado sólido para o estado gasoso diretamente. Aqui é gelo seco, hein? Gelo seco. O gelo seco, para quem não sabe, é CO2, dióxido de carbono, só que ele está no estado sólido. Aí ele também pratica o processo de sublimação, passagem do estado sólido para o estado gasoso. Então, gente, sabendo disso, a gente já cobriu, né? Já sabe o que é pressão máxima de vapor. As próximas aulas a gente vai estudar essas questões, como é que é a pressão